A paz do Senhor, meus amados irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês. Eu vou estar aqui falando um pouco do que eu estudei aqui da Bíblia sobre a história de Jó, o fiel e verdadeiro, um verdadeiro fiel na vida de Jesus. Como está escrito no primeiro versículo de Jó, como ele foi tentado pelo Satanás e perdeu tudo, né? Que Deus deixou que Satanás tocasse nas coisas de Jó. Tirou toda a sua riqueza, matou todos os seus filhos, 10 filhos. Deixou Jó pobre, doente, sem nada. É uma história muito linda, a história desse versículo de Jó. A história dele inteira. Eu acho que é uma das histórias da Bíblia é uma das mais fortes, digamos assim. Mas por amor a Deus. E ele perdeu tudo. Aliás, ele não perdeu, tiraram dele. Deus permitiu que o inimigo tirasse tudo de Jó, só não tocasse nele, não matasse ele. E ele tirou tudo. Jó era um dos homens mais ricos naquela época, riquíssimo. Na história da Bíblia, eu acho que Jó foi o homem mais rico daquela época. E ele ficou sem nada e doente, muito doente. Perdeu toda a sua fortuna, todos os seus gados, todos os seus bens. Ele só não perdeu o amor de Deus, o amor para Deus. Até a esposa dele queria que o Jó blasfemasse contra Deus, porque Deus tinha permitido que ele perdesse tudo, inclusive matando seus filhos. Mas ele não temeu, ele não blasfemou, ele não pecou contra Deus. Todo o tempo ele só falava o porquê, né? Por que aconteceu tudo aquilo com ele. E ele não sabia o porquê que Deus tinha permitido que tudo isso acontecesse com ele. Resumindo um pouco da história, uma das maiores angústias da vida é lidar com o silêncio de Deus. Jó perdeu seus bens, seus filhos, sua saúde. Além disso, ainda sofreu a falta de solidariedade da esposa e a incompreensão dos amigos. Nessa tempestade assustadora, Jó ergueu aos céus, ele ergueu os céus 16 vezes a mesma pergunta: por quê? Por que estou sofrendo? Por que a minha dor não cessa? Por que perdi meus filhos? Por que não morri no ventre da minha mãe? Por que não morri ao nascer? Por que o Senhor não me mata de uma vez? A todas essas perguntas, Jó escutou a mesma resposta. O total silêncio de Deus. Jó gritou
do mais profundo do seu coração, mas não lhe veio nenhuma explicação acerca das razões de seu sofrimento. Quando Deus rompeu o silêncio, não deu a Jó nenhuma explicação. Deus revela a Jó sua soberania e Jó se humilha até o pó, dizendo: com os ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me desprezo e me arrependo no pó e na cinza. Jó 42, versículos 6 e 6. Nem sempre Deus nos dá explicação, mas Ele sempre nos promete restauração. E é desse jeito mesmo. Ele nem sempre responde os nossos pedidos, a nossa súplica, as nossas orações. Mas Ele ouve em silêncio. E quando Ele tem que restaurar nossas vidas, Ele restaura. Tem umas palavras da Bíblia. Essa palavra se repete 366 vezes na Bíblia. Quem já leu, acho que não sei se já prestou atenção. É a palavra não temas, não temais, ou não temas, pois contigo estarei. Não tenhas medo, eu sou o teu Deus, eu sempre estarei contigo. É uma palavra muito forte, que ele diz aos discípulos, ele diz aos fiéis e aos escribas: não temas, não tenha medo. Também a Josué, a Moisés. Ele sempre cita essa palavra. Não temas, que eu contigo estarei. Quando passares pelas águas, não te afogarás. Quando passares pelo fogo, eu estarei contigo. Se pisares nos espinhos, não te machucarás. E ele sempre dizia isso. Como ele disse ao Pedro: não temas, não tenha medo. Quando ele foi passar através da água e ele afundou, que ele falou: estás com medo? Não temas, estou contigo. E sempre essa palavra. E essa palavra veio à minha mente numa pregação que teve na minha igreja sobre essa palavra não temas. E eu fiquei pensando: meu Deus, o Senhor quer falar comigo de alguma forma. E eu pude entender que Ele estava dizendo para mim, pode dizer para você: não temas, não tenha medo, não te assuste, eu sempre estarei contigo. Não se assuste, eu sou o teu Deus. Somente crê. Somente crê. É uma palavra muito linda. Porque Deus não quer outra coisa nossa, a não ser a nossa fé. E nós crê nele.
Porque o Jó, todo o tempo, ele nunca tinha visto o nosso Deus. Ele nunca tinha visto, só ouvia falar. Só de ouvir falar, ele era um homem temente a Deus. Em tudo, ele fazia para Deus. E era em primeiro lugar em tudo. Mesmo sem conhecê-lo, mesmo sem saber que ele realmente existia. Só de saber que ele existia, mas nunca tinha certeza. E ele foi assim toda a sua vida. E aí, então ele perdeu tudo. Mas quando ele se arrependeu profundamente de coisas que só ele e Deus sabe, ele se arrependeu, prostrou o rosto no chão, como está escrito, e Deus o libertou de toda aquela angústia. Porque assim Deus viu o tanto o quanto ele temia a ele. E a fé dele era imensa e o amor dele por Deus era muito grande. Então ele devolveu tudo para Jó, em dobro. A riqueza dobrou. Deu os 10 filhos que ele tinha perdido, mais lindo do que os outros. Restaurou a esposa, tudo. O que eu quero dizer nesta noite, o que eu quero dizer nesta palavra, é que a gente, meus irmãos, não temas, não tenha medo. Somente creia no nosso Deus. E deixa Deus trabalhar na tua vida, como Ele tem trabalhado na minha. Não temas, que Deus contigo estará, que Deus não nos abandonará, que Ele jamais esquecerá. Ele pode ficar em silêncio por muito tempo. Ele pode não trabalhar quando nós pedimos as coisas em oração. Ele pode demorar, mas Ele não falha. E um dia vem, porque foi muitos anos que o Jó ficou jogado no chão, no lixo praticamente, que ninguém queria saber dele, nem a esposa, nem os amigos. Mas Deus o restaurou de volta e deu a vida com abundância para ele. Porque pela fé e pelo amor e o coração, que ele não tinha maldade alguma com ele. Louvado seja Deus. E aqui eu agradeço a minha rica oportunidade. E fica essa palavra para reflexão, para a igreja pensar. O quanto Deus é maravilhoso. O quanto meu Deus é maravilhoso. Ele pode demorar, mas Ele não falhará. Amém?